Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos continuar mais um pouquinho na nossa jornada no livro de Deuteronômio. Vamos nos colocar na presença de Deus para isso. Pai querido, pedimos que Tu abençoes a leitura e a exposição da Tua palavra e abras o nosso coração e mente para entendermos e aplicarmos na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso texto, seguindo, nós estamos aí caminhando pelo livro de Deuteronômio, como vocês podem ver. Hoje nós vamos ver duas sessões do livro, começando no versículo 24, que termina a sessão anterior, e depois a guerra contra Seom e contra Og. Hoje falaremos de guerra. Então, nós estamos analisando esse texto de Deuteronômio. Depois a gente arruma lá. Obrigado. E vimos, nós estamos analisando o primeiro discurso. O livro de Deuteronômio tem aí 4 discursos de Moisés. E nós estamos começando, então, o primeiro discurso, temos analisado ao longo desse ano todo, e não chegamos ao final dele ainda, que vai até o capítulo 4. E nós vimos lá no primeiro capítulo, desde a saída do Sinai, Moisés foi revisando os passos que o povo deu, até chegarem no deserto, na condenação que Deus deu, de eles peregrinarem no deserto. No capítulo 2, que vimos na última ocasião, Moisés revisa a história desde o deserto até o final dessa disciplina e os preparativos, então, para o início da conquista. E, finalmente, então, agora, no versículo 24, Deus dá a liberação, o passe, a ordem, para poderem começar o início da conquista de Israel, a conquista de Canaã por Israel, E isso ainda antes de terem passado o Rio Jordão. Os irmãos conhecem a história bíblica, sabem que o Rio Jordão vai ser atravessado bem depois lá por Josué. Então não chegamos lá ainda, mas nós estamos em Deuteronômio, e Moisés está então ali no monte, nas planícies, na verdade, de Moabe, revisando o que aconteceu até ali, preparando todo aquele novo povo para a conquista efetiva que vai começar em seguida. Então, ele ainda está revisando as coisas que aconteceram até ali, antes dele passar o bastão para Josué. E uma das coisas que aconteceu, ele vai relatar agora, que foi a vitória sobre esses 2 reis. Vocês lembram, na vez passada, nós vimos esse mapinha, que ilustra aqui, na parte mais em verde, a caminhada, a peregrinação lá no deserto que eles fizeram, e daí Deus permitiu que eles atravessassem as regiões de Edom, Moabe e Amon. Eles foram subindo ali pela Transjordânia, pelo lado, lado direito do Rio Jordão, de como estamos vendo o mapa, porque depois eles iam invadir a Palestina, o Canaã, e no lado esquerdo. Então eles foram passando por esses povos, essas 3 regiões, sem fazer guerra, e nós vimos os motivos, nós vimos como a gente pode aprender várias coisas acerca da soberania do Senhor também naquele texto. E, finalmente, a última região maior, porque eles precisavam passar, era a região de Bazã. E Deus ordenou que eles fossem até aquela região de Bazã, que também envolve ali do lado Gileade, e eles, então, vão fazer a guerra contra o rei Seom e o rei Og nessas regiões, e depois somente é que eles vão atravessar o Rio Jordão e começar a guerra na Palestina, A gente chama de Palestina hoje, naquela época era chamado de Canaã. Então Deus agora ordena que eles comecem essa guerra. Daí volta aquela pergunta, uma pergunta muito relevante. Por que a gente tem que ler esses relatos? Por que isso está na Bíblia? Por que isso afeta a nossa vida? Afinal de contas, nós não queremos nos envolver nas guerras da Palestina atual. Nós não queremos ir lá e nos oferecer para lutar
não é esse o objetivo, nós não estamos tomando posições nem lados, não vamos discutir aqui o cenário do que está acontecendo hoje. Mas será que essa guerra que aconteceu há tanto tempo atrás, né, mais de 3.000 anos, talvez 3.500 anos atrás, ela tem relevância para nós hoje? O que nós podemos aprender com isso, né? Certamente, essas guerras trazem princípios importantes. Por quê? Porque o cristão enfrenta uma batalha diária, uma batalha contínua. E nós cantamos vários cânticos, né, de guerra, de combate, de batalha. E sabemos que Deus tem aí nos preparado para a batalha. Né? Toda vez que nós afirmamos isso, como afirmamos no nosso primeiro cântico, Deus, somente Deus, domina sobre o trono do universo. Quando você faz essa afirmação, o que você está dizendo? Você está dizendo que os outros deuses não dominam sobre o universo. Algumas vezes, os textos bíblicos, especialmente os salmos, eles afirmam isso claramente. Eles afirmam, os profetas afirmam claramente que os ídolos não são nada, eles não têm poder. Os outros deuses são falsos, não têm poder. Então, a Bíblia nos convoca a uma batalha. Você não tem como escolher ser um soldado de Jesus, né? Marchar ou não ao lado de Jesus. Como nós cantamos, o nosso general é Cristo, você já foi convocado. Se você está aqui, você foi convocado para essa guerra, para essa batalha. Você está envolvido numa batalha, porque você está afirmando que o nosso Deus, o Deus a qual nós adoramos, é o único Deus digno de ser adorado, é o único Deus soberano, é o único Deus verdadeiro, e todos os outros são falsos. Isso não deixa muita gente alegre. Isso não deixa as pessoas das outras religiões, pessoas que adoram outros ídolos, pessoas que pensam diferente, muito felizes com a sua afirmação. E elas vão revidar, elas vão atacar, elas vão comprar a briga, e se você quiser ser fiel àquilo que a palavra de Deus fala, você vai então ser firme nas suas posições aí, né? A Bíblia fala de várias situações em que o crente enfrenta a batalha, né? Lá em Efésios 6, famoso texto, Paulo fala da armadura de Deus, e ele fala que a nossa luta, né, não é contra sangue e carne, mas é contra os seres espirituais, né, contra as forças espirituais do mal. Então nós temos uma luta contra os seres espirituais do mal. Isso é contínuo, né? Nós precisamos ter consciência disso. Paulo também fala lá no 2 Coríntios 10, e também no texto que foi lido hoje, um pouco mais cedo, Colossenses 2, que nós temos armas que não são carnais, mas sim espirituais, para lutar contra todo raciocínio enganoso, contra todo sofisma, contra toda ideologia que engana a humanidade, que afirma algo contrário aos princípios de Deus. Então nós temos aí uma guerra ideológica, uma guerra de ideias, de cosmovisões, e você querendo ou não, você está envolvido nisso, porque você está afirmando coisas que são diferentes daquilo que o mundo afirma. Então nós precisamos nos preparar para essa batalha contra os seres espirituais, contra do mal, né? Contra essas ideias enganosas, também contra os próprios adversários humanos e físicos do Evangelho. Paulo fala lá em Filipenses 1, e também o Judas fala que nós devemos lutar pela fé do Evangelho. E vai ter alguns momentos em que nós vamos precisar lutar pela nossa fé, porque vamos ter ataques mais diretos e físicos, né? E também contra a nossa própria pecaminosidade. Temos uma luta. Paulo descreve isso lá em Romanos 7, texto também bem conhecido, quando ele disse: eu não faço o que eu quero. Há uma luta dentro de mim, porque a lei da minha mente luta contra a lei da minha carne, e eu quero fazer uma coisa para que agrada a Deus, mas eu acabo fazendo uma coisa que agrada a minha carne, que o pecado que habita em mim gera essa luta. Tiago também fala lá no capítulo 4, ele diz, o que gera tanta guerra e contenda? Não são os conflitos que você tem dentro do seu próprio coração? Vem tudo do coração, vem do nosso pecado. Então nós temos essa guerra contra seres espirituais, contra ideologias, contra até adversários físicos e humanos, e contra o nosso próprio pecado. Nós temos muitas frentes de batalha.
Então nós precisamos aprender um pouco aí sobre princípios de batalha, né? E esse texto é um texto que vai nos revelar alguns desses princípios, né? Óbvio que seria melhor fazer um estudo de toda a Bíblia para você fazer aí um manual de batalha espiritual, né? De batalha do cristão. Mas nós não estamos fazendo isso, nós estamos analisando os textos à medida que a Bíblia vai nos revelando a vontade de Deus e aquilo que aconteceu e tentando aprender aquilo que a Bíblia vai trazendo nesses textos. É isso que nós vamos fazer hoje, procurando nos ater ao que o texto fala. O primeiro princípio, portanto, que a gente pode aprender nesse texto, que nós vamos ver lá no versículo 24, então capítulo 2 de Deuteronômio, versículo 24, né, nós vamos aprender que a vitória ela é dada por Deus, mas ela exige esforço, né? Nem sempre, mas em alguns casos, claramente Deus declara, antes da batalha, ele já declara que a vitória é certa e que eles podem ir lutar porque Deus está entregando o inimigo, né, nas mãos. Algumas vezes Deus adverte para eles não irem batalhar, como foi o caso lá no texto anterior que a gente viu, quando eles se rebelaram contra Deus e Deus disse, então, vocês não querem ir conquistar, né, aquela cidade, e eles disseram, não queriam, estavam com medo, lá no capítulo 1, e aí quando Deus disse, então agora vocês vão ficar no deserto por 40 anos, até morrer toda essa geração. Daí eles disseram, não, agora nós vamos lutar. Né? Você vê lá no finalzinho do capítulo 1 de Deuteronômio, nós conversamos sobre isso, e daí Deus disse, agora vocês não vão, se vocês forem eu não vou, vocês vão sofrer derrota. Então Deus falou para eles, naquele caso foi uma guerra que Deus claramente disse, vocês vão perder, e eles perderam, né? Porque Deus não estava com eles. Mas aqui, nesse caso, Deus assegura a vitória, né? Olhe lá no versículo 24, ele diz ali, eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, o rei de Hesbom, bem como a terra dele. Né? Então Deus está entregando nas mãos. E muitas vezes quando a gente lê esse texto, lê essa afirmação de Deus de que a vitória é assegurada, a vitória é certa, nós cantamos isso em júbilo, a vitória é certa, a vitória é do Cordeiro, né? Nós cantamos isso com todo o nosso coração, nós pensamos assim, então eu posso ficar sentado, eu posso fazer nada, né? Porque a vitória já é de Deus, Ele que vai comprar a luta, Ele vai fazer tudo. Mas é interessante que na Bíblia, Deus, Ele assegura a vitória, e é Ele que faz as coisas, mas Ele gosta de nos envolver no serviço. Né? Então, Deus ordena a nossa participação nas batalhas, como Ele ordenou ali em Israel. E se você ler o restante, no versículo 24, você vê isso. Ele diz para Israel, levantem-se, sigam adiante, passem o ribeiro de Arnon. Né? E depois que ele fala do Seom, ele diz, comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Tá? Então, ele está dando essa ordem para os israelitas. Eles não vão ficar sentados esperando que os anjos do céu venham fazer a batalha por eles, para depois Deus dizer, olha, já limpei toda a terra, está tudo preparado, vocês podem entrar e festar. Não, Deus não faz assim. Deus nos envolve na batalha. Ele está garantindo que está conosco, está garantindo a vitória, mas Ele quer o nosso envolvimento nessa batalha. E há momentos, é interessante que é uma frase simples aqui, mas que vale a pena chamar a atenção, né? Há momentos que marcam a nossa jornada. Na sessão anterior que nós tínhamos visto, eles atravessam o ribeiro de Zered, lá no versículo 13 do capítulo 2, né? E quando eles atravessam, Deus dá essa ordem, eles atravessam esse ribeiro, o texto afirma que agora todos os guerreiros antigos, rebeldes, tinham morrido. Foi o fim da disciplina de Deus, porque Deus disse que eles iam peregrinar no deserto até que todos aqueles guerreiros rebeldes tivessem morrido. Né? E é isso que fala lá no versículo 14 e 15, que a gente leu na outra vez. E sim, daí sim, no 16, quando todos eles morreram, o Senhor me falou, disse Moisés, hoje você vai passar pela fronteira de Moab. Então, acabou a disciplina, eles passaram pelo ribeiro, foi um momento muito especial para eles. Né? Não foi uma travessia de um grande rio como o Jordão, mas foi um ribeiro que eles passaram e naquele momento eles sabiam que tinha terminado a disciplina de Deus e eles estavam começando esse movimento em direção a Canaã.
E aqui o texto fala também, no versículo 24, de outra travessia. Porque Deus disse, passe o ribeiro de Arnon. Então esse ribeiro era o ribeiro que marcava a fronteira com esse novo povo, que eles deveriam guerrear. Né? E você vê, são coisas simples que a gente vê no texto, mas que nos levam a pensar nessa pergunta, né? Quais são os ribeiros que nós temos na nossa vida? Quais são os momentos em que você fez uma travessia, que você saiu de um momento específico da sua vida, um momento com Deus, e passou para um outro momento com Deus? Você sabe sinalizar isso? Né? Muitos sabem, pelo menos, falar da sua conversão, do momento em que se renderam ao Senhor, mas a nossa vida não é só no momento da conversão, ou do batismo, ou da profissão de fé, mas acontece em vários momentos na nossa vida espiritual. E nós precisamos saber também identificar esses momentos especiais. Então a vitória, ela é certa, esse é o primeiro princípio, e nós vamos ver isso várias vezes ao longo do livro, e em vários outros textos bíblicos, mas ela exige a nossa participação na batalha. Outro princípio que a gente vê no texto, no versículo seguinte, é que a presença de Deus gera temor. Antes mesmo de começar a batalha, Deus já fala ali no versículo 25, hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então Deus ia colocar esse temor, ia gerar esse medo dos outros povos, porque aqueles que lutam debaixo, né, sob o comando do Senhor dos Exércitos, do general Jesus, eles são temíveis. Né? Não porque somos alguma coisa em nós mesmos, porque nós às vezes somos mais fracos, mais frágeis, mais fáceis de matar do que o inimigo. Mas o nosso Deus é poderoso. E Ele, né, é o Senhor das batalhas, como a gente viu lá no Salmo 24, é o Senhor poderoso na batalha. E a Bíblia várias vezes o chama no Antigo Testamento de o Senhor dos Exércitos. É Ele que conduz os seus exércitos, é Ele que vence o inimigo. Né? E nós vemos um testemunho disso um pouco mais para frente, lá no livro de Josué, quando Josué enviou os espias até Jericó, né, e encontrou lá a Raabe. E a Raabe fala para esses espias, bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, que é o texto que nós estamos estudando. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Mas veja, não é bem a presença de Israel, mas sim o que ela fala em seguida, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, a fama do que estava acontecendo dessas batalhas, ela já tinha chegado lá em Jericó. Os outros povos reconheciam e temiam o poder de Deus. E a mesma coisa deveria ser verdade nas nossas vidas hoje, porque nós não devemos atrair atenção para nós mesmos como se nós tivéssemos o poder, mas as pessoas hoje deveriam continuar temendo o grande poder do nosso Deus. Né? Então nós temos que aprender a perceber essa presença de Deus e perceber que ela gera temor no coração daqueles que são contra o próprio Deus. Né? Às vezes, como foi o caso lá de Edom, o inimigo acaba confrontando, né? O rei de Edom, naquela passagem anterior, tinha vindo para resistir a Israel, mas Deus tinha dado ordem que Israel não entrasse em guerra com eles. Mas por quê? Porque o texto lá de capítulo 2, versículo 4, diz que ele estava com medo. Então, às vezes, o inimigo tem tanto medo que ele tenta até enfrentar e resistir, né? Porque ele quer se livrar desses crentes cheios de fé e poderosos que obedecem a Deus. E na geração anterior, nós vemos lá no capítulo 1, versículo 28, eles disseram, né, depois que também Moisés tinha permitido que os espias fossem até Canaã, e eles voltaram e trouxeram o relato,
E daí o povo disse, você lê esse versículo, mas os nossos irmãos encheram o nosso coração de medo. Então, naquela geração incrédula que foi condenada a peregrinar no deserto, ela resolveu escutar aquele relato que salientava os perigos da guerra, da conquista, né? Mas essa nova geração que está escutando Moisés agora é uma geração de crentes firmes, é uma geração que resolveu acreditar naquilo que Deus está falando e que a presença de Deus causa esse temor. Né? Um terceiro princípio que a gente deve considerar nesse texto também é esse princípio de sempre que possível a gente deve buscar a paz. Né? Moisés começa a falar isso, apesar de Deus ter dito que entregava o rei nas mãos de Moisés, né? O povo todo, a terra dele, mas Moisés começa o seu discurso falando que mandou mensageiros, ali no versículo 26, a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz. Né? E ele dá um discurso muito similar àquilo que ele já tinha falado para os reis de Edom, de Amon, né, anteriormente. Ele fala lá, olha, se você deixar a gente passar pelo meio da sua terra, nós vamos comprar o alimento, você vamos comprar água, e a gente não vai incomodar ninguém, a gente passa bem quietinho, tenta nem cantar muito, né, para você nem notar que a gente está por aí. Por quê? Porque, né, provavelmente pela própria instrução de Deus, eles deveriam propor paz. Isso Deus fala mais claramente, mais tarde, no capítulo 20, uma hora nós vamos chegar lá, daqui uns 25 anos, e nós vamos ver, né, que Deus fala isso. Lá no capítulo 20, ele diz, quando vocês chegarem numa das cidades que não estão dentro de Canaã, vocês devem começar propondo paz. Né? Então Moisés deixa muito claro nessa sua mensagem que o objetivo inicial não era conquistar essa terra, mas sim chegar até a terra prometida. Ele continua falando, ele fala do alimento, ele fala da água, e daí ele chega lá no versículo 29, né, dizendo que o objetivo é nós caminharmos pela sua terra até que nós passemos o Jordão, né, como fizemos antes com os outros reis. Então essa foi a proposta de Moisés, né, mas a proposta é exatamente essa. Quem se opõe ao Evangelho, né, quem se opõe à mensagem de Deus, deve ser desafiado a se submeter pacificamente, voluntariamente ao Senhor. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós não precisamos buscar o confronto. Nós estamos numa batalha, mas nós podemos afirmar aquelas coisas que Deus está afirmando, afirmar a mensagem de Deus, mas nós não precisamos ficar criando necessariamente um confronto, uma polêmica. Nós podemos buscar a paz e tentar levar as pessoas a se renderem à mensagem do Evangelho. Né? Quase certamente não vai ser tão fácil e isso não vai acontecer. Né? Só Deus sabe o que Ele deseja produzir com esse confronto de ideias, de ideologias. Né? Então, a nossa tarefa é pregar a mensagem e, se possível, ter paz. E daí nós vemos um pouquinho mais na frente, então no versículo 29, né, Moisés fala que quer passar até o Rio Jordão, e no versículo 30 fala então da reação do rei. E ele diz lá, Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. Aqui nós temos um princípio que eu considero bastante importante, que quem já me ouviu falar um pouco vê que eu me repito bastante nisso, porque eu acho que é um dos princípios essenciais da vida cristã e de a gente entender como que funciona a nossa vida na presença de Deus. E porque trata exatamente desse paradoxo. Né? Nós temos aí uma coisa muito estranha, uma tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade e a decisão livre do ser humano. Porque o texto está dizendo que Seom não nos quis deixar passar. Ele decidiu, ele resistiu, ele tomou a decisão de não deixar o povo passar. Aparentemente, se você ler apenas essa parte, você diz, Seom tomou essa decisão sozinho. Foi por livre vontade dele. Ninguém o coagiu, ninguém o forçou a tomar essa decisão, mas ele tomou essa decisão.
No entanto, o texto também fala que foi Deus que endureceu o espírito dele e tornou inflexível o seu coração. Então, a soberania de Deus também agiu nesse contexto, fazendo com que o Seom caminhasse para aquela decisão, né? Há muitos textos bíblicos, muitos relatos que falam dessa tensão, esse paradoxo entre a soberania divina e a responsabilidade humana pela sua livre decisão. Então, você pode olhar lá em Gênesis 50, quando José fala, olha, vocês quiseram fazer muitas coisas, mas Deus estava no controle de tudo e queria que eu chegasse aqui ao Egito para abençoar a nossa própria família e o povo dele. Êxodo 4 até 14 vai falar 10 vezes que o faraó endureceu o seu próprio coração, mas fala outras 10 que Deus endureceu o coração de faraó. Então, quem fez o quê? Esse é o grande paradoxo, esse é o grande mistério, porque Deus age, mas o ser humano também age, né? Então, nós temos outros textos também que vão falando isso. A Bíblia toda fala sobre esse grande mistério de que nós tomamos a decisão, mas Deus é que age na nossa vida. E essa pequena expressão no final do versículo é bem interessante, porque ela nos permite fazer essa análise, permite perceber um pouquinho do que aconteceu. E é a maneira que eu mais gosto de explicar esse paradoxo e pelo menos é a maneira que para mim ficou fácil de entender o que acontece, né? E eu já apresentei, acho que esse princípio aqui antes, né, em outras vezes. Então, observe lá no finalzinho, né, do versículo 30, Moisés fala, né, que essa expressão, como hoje se vê. O que isso quer dizer para nós? Moisés está falando agora no relato de Deuteronômio. Essas coisas já tinham acontecido. Eles já tinham lutado, já tinham passado por tudo isso, né? Então, nós temos uma análise dos eventos presentes, quando eles estão lá em Números ainda, quando isso está... Obviamente, Moisés escreveu Números depois dos eventos também, né? Mas ele relata em Números a batalha como ela estava acontecendo. Há uma análise dos eventos presentes, ou até eventos futuros. E ali não existe nada que fala sobre a ação de Deus. Incrivelmente, no mesmo relato que você vai ler lá em Números, que fala sobre essa batalha, Moisés exorta, né, então, a fé e a obediência. Então, quando a gente faz uma análise do que está acontecendo hoje na nossa vida, ou de decisões futuras, né, ontem, né, hoje, nesse mês todo, nós temos aí várias pessoas pensando no seu futuro, querendo pensar qual o curso que eu vou escolher, o que eu vou fazer com a minha vida, né? E tá aí, a gente olha para o futuro e a gente fica pensando, por que Deus não me manda aqui uma mensagem, um anjo, que me diga, você foi escolhido para fazer biblioteconomia, né? Por que não, né? Ou Deus só pode mandar fazer direito e medicina? Acho que não, né? Então, você foi escolhido para fazer computação. Deus não fala dessa maneira, né? A gente queria que ele dissesse, olha, você foi escolhido para casar com aquela pessoa ali. Ele também não fala isso, né? Seria bom, né? Porque daí você pode até dizer, não, mas Deus, eu não gosto daquela pessoa. Mas pelo menos você já sabe qual era a vontade de Deus, né? Mas você tem que fazer essas escolhas. Quando você olha para o futuro, você tem que agir com fé, sabendo que Deus vai agir segundo os seus princípios, segundo a sua palavra, mas você vai fazer uma escolha, você vai tomar uma decisão, e ela é voluntária. Você vai obedecer os princípios de Deus, mas você vai fazer escolhas na sua vida, sem saber exatamente, né, como é que isso tudo vai fechar dentro do plano soberano de Deus. E é isso que acontece ali no relato de Números, então, porque Israel confiou no poder de Deus e entrou na guerra, batalhou contra o rei de Seom. Esse é o relato de Números. Quando a gente vai aqui para Deuteronômio, que a gente está lendo, a gente vê que Moisés revê essa situação depois de algum tempo, que ele diz, como hoje se vê. Então, hoje, ele está vendo sob um novo olhar. E quando ele olha sob esse novo olhar para os eventos do passado, ele reconhece que foi o Senhor que endureceu o rei para provocar a guerra.
algo que não dava para perceber no calor do momento, mas ao olhar para trás ele percebe a atuação soberana de Deus. Então a análise dos eventos passados reconhece a atuação de Deus, que dirige as ações e reações de todos. Então quando você olha para frente, você tem que encher o peito de fé, de coragem e obedecer aquilo que Deus está falando para você e tomar a sua decisão de ser obediente, né, porque você não tem certezas de várias coisas, de vários detalhes, mas você sabe que Deus está com você. Então você vai tomar essa decisão e você vai em frente, né, com os planos tomados. Mas quando você, depois de um tempo, depois de alguns meses, depois de alguns anos, você olha para trás, você percebe que Deus estava conduzindo a sua vida. Essa é uma experiência comum, né, de todos os crentes. Se você for uma exceção, por favor, depois converse comigo. Mas eu já conversei com muitos crentes durante vários anos, enquanto dava aula, e todos eles relatavam exatamente essa percepção. Sendo mais históricos, ou mais pentecostais, ou de outras linhas, mas todos os crentes percebem isso. Sejam reformados, ou dispensacionalistas, ou de outras teologias, todos eles reconhecem que o Espírito Santo age na nossa vida e que o Deus soberano age na nossa vida. Quando a gente olha para trás, só temos a Deus para agradecer por tudo que aconteceu. Não é isso? Então, essa é a nossa experiência. Mas quando a gente olha para frente, Deus não apontou direitinho, às vezes, o caminho, né? E tudo que a gente precisa decidir. Então, a gente tem que agir com fé e obediência. Então, esse é um princípio importante. Nós devemos fazer o melhor que nós podemos hoje, obedecendo a Deus, e também descansar nele, sabendo que Ele está no controle da situação, é Ele que vai fazer as coisas acontecerem da maneira que Ele planejou, né? Então, mesmo que Moisés tenha buscado a paz e tenha obedecido o Senhor, Deus decidiu que o confronto era necessário. E por isso Ele endureceu o coração de Seom, né? Então, Deus está no controle da situação. Outra coisa clara, né, que depois o versículo seguinte vai falar para nós, versículo 31, né, porque Deus falou daí, eis que já comecei a dar para você, Seom e a terra dele, comece agora a tomar posse do país dele. Várias vezes, ao longo das batalhas aqui da história de Israel, Deus vai reforçar isso. Olha, comece agora, levante-se, mexa-se. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendênciazinha de ficar sentado, de ficar esperando para ver se Deus vai fazer alguma coisa, né? Manda um anjo, toca uma trombeta. E Deus está dizendo, olha, comece agora, levante-se, engaje-se, mexa-se. A batalha já está acontecendo. O que você está fazendo aí? Está tomando água e fazendo um lanchinho enquanto os outros soldados estão lutando? Né? Então nós temos que nos engajar nessa batalha. O tempo é hoje, né? Então dê o primeiro passo, inicie a batalha, porque senão a vitória não vai ser alcançada. A vitória foi garantida por Deus, mas Ele quer a sua participação. Então nós precisamos nos engajar nessa batalha, nós precisamos administrar bem todas aquelas coisas que Deus nos deu para administrar. O nosso tempo, os nossos recursos, a nossa família, as nossas qualidades intelectuais, emocionais e físicas. Tudo isso são presentes que Deus nos deu, que são também tarefas, né? São também algo que você precisa saber usar bem para a glória de Deus, né? Então você precisa pensar sobre isso e começar a se engajar na batalha. Um sexto princípio, nós estamos ainda, tem muito texto, né? Mas a segunda parte nós vamos pular bem rapidinho, nós vamos falar só de 7 princípios hoje, tá? Para não assustar muito vocês. Então, após a batalha, veja lá o que Moisés concluiu, né? Então, ele fala da batalha no versículo 32, 33, eles lutaram, tomaram todas as cidades, destruíram homens, mulheres e crianças. Mais tarde, em outro capítulo do Deuteronômio, nós vamos entrar nessa questão aí polêmica, né, de por que Deus mandou matar todas essas pessoas. Não vamos entrar nesse ponto hoje, mas Deus mandou e nós vamos respeitar que Ele é soberano, sabe o que está fazendo. E daí depois no versículo 36, Moisés faz essa declaração que é interessante. Não houve nenhuma cidade que
que fosse alta demais para nós. Tudo isso o Senhor Deus nos entregou. E ele vai repetir isso depois da segunda batalha, lá no capítulo 3, contra Og, rei de Bazã. No versículos 4 e 5, você vê ali que ele diz: tomamos todas as suas cidades, não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. Né? E ele fala aí no versículo 5, todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Por que Moisés está enfatizando isso? Aí você tem que puxar aqui pela sua memória para lembrar que lá no capítulo 1, os israelitas daquela época, né, da geração anterior, antes dos 40 anos do deserto, eles disseram para Moisés o que? Nossos irmãos encheram nosso coração com medo, nos deixaram com medo, dizendo: as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Um dos motivos pelos quais eles se recusaram a lutar, embora Deus estivesse dizendo que eles deviam entrar na guerra, mas eles disseram: não, é muito difícil, as cidades são muito altas, as muralhas são altas. E nós não podemos conquistar essas cidades. Nós somos pessoas sem muita experiência de guerra, sem saber o que fazer. E, embora Deus estivesse do lado deles, eles resolveram não lutar. Então, Moisés está aqui refutando, está mostrando: olha, lembra aquelas cidades que os pais de vocês disseram que eram muito altas e que eles não iam conseguir conquistar? Pois é, nós conquistamos. E não foi pouco. Se você olha ali no versículo 4, capítulo 3, eles tomaram 60 cidades fortificadas, fora as outras vilas que não tinham muralhas. Olha, 60 cidades não é pouca coisa. As cidades não eram tão grandes como as de hoje, né? Mas se você pensar mesmo em cidades pequenas, aí mais para o interior de algum estado, é bastante conquista. Né? E eles conquistaram toda aquela terra porque Deus estava com eles. Né? Então, depois da vitória, a gente claramente percebe aí que o nosso medo é infundado. Né? Então, a geração anterior expressou essa incredulidade no poder de Deus. Né? E agora a geração atual conseguiu a vitória e há um grande júbilo, né? Há um louvor a Deus por essa vitória sobre algo que parecia impossível. Né? E é isso que a Bíblia vai nos ensinando. Deus nos coloca muitas vezes em situações em que nós, sozinhos, não vamos conseguir vencer. Mas com a presença de Deus, nada é impossível. É isso que ele reafirma constantemente na Bíblia. Com a presença de Deus, nós podemos vencer inimigos insuperáveis. Porque é o nosso Deus que vai produzir essa vitória, e não a nossa força. Né? Um último princípio aqui desse texto, né? Se você depois em casa tomar a tarefa aí de dar uma lida também no capítulo 3, dos versículos 1 a 11, você vai ver que várias coisas são repetidas, vários desses princípios já explicados aparecem de novo nesses versículos, nessa outra batalha, né, contra o rei de Bazã. E a partir ali do versículo 8 até o versículo 11, Moisés faz então um sumário dessas guerras. Né? E quando ele vai entrar nessa guerra contra o rei de Bazã, ele fala ali no versículo 2, não tenha medo, né? Deus fala para o povo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom. Né? Então, Deus deixa muito claro que a vitória anterior, ela é um modelo, já é um parâmetro para a nova batalha. E essas duas vitórias, a vitória contra Seom e contra Og, contra esses dois reis, o rei de Esbom e o rei de Bazã, elas vão ser citadas inúmeras vezes ao longo do Testamento, do Antigo Testamento, para mostrar que o povo precisa confiar no Senhor, precisa saber que Ele é um general que produz vitórias. Né? E é assim como Ele fez nesses dois casos, e levou um povo que não tinha experiência de guerra, que não era um povo militar, não era, né, o exército romano com todas as suas táticas, mas era um povo que tinha saído do Egito como escravos e depois ficado 40 anos no deserto, criando gado e tentando sobreviver no deserto. Não é um povo que fez um treinamento militar. Moisés não estava lá fazendo exercícios de manhã, de tarde, de noite com o pessoal. Né? Tá certo que para sobreviver no deserto eles deviam estar com uma certa forma física, uma certa condição, né? Porque não estavam exatamente sentados fazendo nada. Mas eles não tiveram treinamento militar. Mas Deus deu a vitória para eles, Deus deu esse treinamento para eles. Né?
Então nós temos que lembrar daquilo que Deus faz por nós, né? Por quê? Isso nos ajuda a vencer o medo e também nos incentiva a continuarmos confiando nele nas próximas batalhas, nas próximas vitórias, né? Então, por isso, sim, nós precisamos relembrar as vitórias passadas. É isso que Moisés fala aqui, ele registra essas duas vitórias, e ele até coloca um detalhe lá no versículo 11, sobre a cama do rei Og, porque o rei Og era descendente de gigantes, era um cara muito grande, né? E a gente acha estranho, por que tem esse relato na Bíblia? Para mostrar um detalhe importante, olha, ele era um gigante, mas nós o vencemos. Né? Então, esses detalhes são importantes para você escrever no seu diário espiritual, no seu caderno de orações. Quando Deus dá uma vitória para você, anote, registre. Por quê? Talvez alguns de vocês, especialmente os mais jovens, né, tenham esse pensamento de que a memória funciona bem e que vocês vão continuar se lembrando bem para o resto da vida. Uma novidade para contar para vocês. Né? Nós que já passamos aí dos 50, nós sabemos que não é bem assim, a gente começa a esquecer as coisas. Se você não está esquecendo ainda, né, se você acha que você está lembrando de tudo, né, você vai chegar nesse momento que você vai reconhecer que você já não lembra de tudo. Então anote, aproveite agora, anote as vitórias, as suas batalhas de oração, registre o seu louvor a Deus, para você poder depois dizer, né, como o salmista, lembra, né, minha alma, não esqueça nenhum só dos benefícios de Deus, das vitórias de Deus, daquilo que Ele fez por nós. Tá? Então esses são aí os 7 princípios que a gente pode olhar a partir desse texto e aprender com o Senhor nessa noite. E eu quero exortar vocês, então, a seguirem firmes na batalha. A batalha é contínua. Graças a Deus que Ele também, né, derrama o seu bálsamo, a sua paz, nos dá momentos de refrigério, porque senão nós estaríamos bem, né, estropiados. Você já viu filmes de guerra, você sabe que os soldados, eles entram em crises, eles ficam até com, né, o estresse pós-traumático, né, porque é uma situação muito tensa, muito complicada, e graças a Deus que a nossa batalha diária não é tão assim, porque nós temos tempos de refrigério junto com a família, junto com os amigos, no momento do culto, em que a gente pode estar na presença do Senhor e ser renovado nas nossas forças, pela misericórdia do Senhor. Né? Mas quero exortar você a se engajar e a entrar nessa batalha e a estar consciente da batalha que nós somos chamados todos os dias. Amém? Vamos orar então e depois eu passo a palavra ao Ciro. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque tu registrasse essas vitórias do teu povo lá no passado, para que também nos animar e nos encorajar as batalhas que enfrentamos hoje. Abre os nossos olhos, Senhor, para essas batalhas. Afia o nosso coração, dispõe os nossos pés, a nossa boca, as nossas mãos, para podermos sermos soldados valentes e que confiam em Ti. E para podermos vencer as Tuas batalhas e termos as Tuas vitórias também como Teu povo. Abençoa o Teu povo aqui reunido, abençoa a pregação da mensagem do Teu Evangelho, a pregação do Teu reino, que o Teu reino prospere e se difunda por toda a terra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.